Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui no canal, um prazer enorme ter você aqui comigo sempre, espero que todos tenham um bom início de semana. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre The Fly, A Mosca, queria ceder espaço para esse grande clássico da década de 80, filme de sci-fi, ficção científica com terror, dirigido e escrito por David Cronenberg, que é considerado por muitos o pai do body horror, né? Essa vertente do terror corporal. E você percebe, né, assistindo esse filme, que é um longa-metragem que tem a marca do diretor, o David Cronenberg. Bom, eu vou abrir espaço aqui para nossa breve, né, e tradicional contextualização sobre o projeto, que é o seguinte: inicialmente o roteiro foi escrito pelo Charles Edward Pogue, né, e o Tim Burton inicialmente tinha sido cotado para dirigir esse filme, a produtora Brook Filmes, né. Bom, e aí o que acontece? O Tim Burton, quando estava sendo cogitado para a direção, estava envolvido em outro projeto, e aí o nome de David Cronenberg entrou em cena devido à vasta experiência que ele tem no gênero. Eu recentemente, né, um tempo atrás, eu comentei sobre um longa-metragem dirigido por ele, o Videodrome, de 1983, que é um filme que eu acho bem interessante e competente na medida do possível, tá? Você tem aqui um remake, né, do filme A Mosca da Cabeça Branca, de 1958, que é um clássico, né? E ambos esses filmes são baseados no conto de ficção de 1957, né, escrito pelo George Langeland. E aí o que acontece? O David Cronenberg pega esse filme e ele não só refaz o filme, como ele pega o título e faz um filme totalmente diferente. E é por essa razão que essa versão de 1986, né, esse remake, né, porque esse projeto que a gente está aqui comentando hoje é um remake, se trata de um remake, é considerado superior ao original de 1958, inclusive. Você percebe que o elenco também está muito bem. O Jeff Goldblum e a Geena Davis, eles eram namorados na vida real, né, na época em que eles filmaram esse filme, né, na época que o filme foi rodado. Isso de alguma forma facilitou muito, né, para a criação, né, dessa química que a gente vê no filme entre eles, né, que é muito bem construída. Bom, no processo de reescrita do roteiro, quando o Cronenberg aceitou o projeto, né, ele aceitou esse trabalho com a condição de poder reescrever o roteiro. Então ele acabou eliminando alguns elementos de filme B, né, tentou aprofundar o drama psicológico e acabou reconfigurando isso, né, a questão do teletransporte, né, reconfigurou o teletransporte não como um defeito repentino, mas como uma espécie de câncer genético que acaba consumindo o protagonista, né, se você for analisar por um ponto de vista metafórico. O filme foi aclamado pela crítica e também pelo público, né, tem um orçamento na média entre 9 e 15 milhões de dólares e acabou arrecadando 60 milhões de dólares, né, foi o longa-metragem mais lucrativo e rentável da carreira do David Cronenberg, inclusive. Um cientista brilhante e excêntrico chamado Seth Brundle, interpretado por Jeff Goldblum, cria uma máquina de teletransporte. Ao testar o equipamento em si mesmo, o DNA de uma mosca entra acidentalmente na cabine sem que ele perceba. Isso funde o código genético de ambos, dando início a uma terrível mutação genética e psicológica testemunhada por sua namorada, a jornalista Veronica Quaife, interpretada por Geena Davis. Após o experimento, Seth se sente inicialmente mais forte e energético, mas logo começa a sofrer uma transformação monstruosa e progressiva. Ele perde parte de sua humanidade, substituindo sua pele e unhas, né, por instintos e habilidades sobre-humanos de um inseto. Você percebe claramente que A Mosca ele se distancia muito da maioria dos filmes de ficção científica da época, né, e até mesmo, né, da versão original de 1958, né, que aí o David Cronenberg ele subverte o gênero ao misturar a ciência, né, com uma trágica história de amor, uma certa tragédia existencial, né, horror biológico e também body horror, né, e aí você percebe, né, que esses subgêneros eles acabam se entrelaçando, né, e a relação entre eles, né, é feita de forma bem satisfatória nesse filme porque é tudo muito bem equilibrado, tá? Enquanto que na maioria dos filmes sci-fi dos anos 80, né, da década de 80, você tinha o uso da tecnologia para criar monstros externos, como é visto em Aliens ou The Thing, né, o Enigma de Outro Mundo de John Carpenter. Aqui você percebe que o David Cronenberg ele usa o teletransporte
para explorar a degradação interna, né, do personagem do Seth Brandon. E aí você percebe que essa transformação ela não é imediata, mas é um apodrecimento celular lento, doloroso, né, molecular, né, algo que vai, né, acontecendo gradualmente. Você acompanha essa progressão ao longo do filme. O processo de transformação do filme, né, é um verdadeiro ensaio sobre a dor e o isolamento. O terror não vem apenas de uma criatura genérica, mas do horror de assistir a um ser humano perdendo sua sanidade, sua humanidade e também o controle do próprio corpo. Vale lembrar também que o filme ele tem um excelente trabalho técnico, tá? Os efeitos especiais, os efeitos práticos, o trabalho de maquiagem é excelente. O filme venceu um Oscar na categoria de melhor maquiagem, né? A maquiagem responsável pela maquiagem foi o Chris Wallace e ganhou outros prêmios também, né? E assim, o Jeff Goldblum também sempre foi muito elogiado pela performance dele nesse filme, considerado uma das melhores atuações, né, levando em conta o gênero terror, e com certeza A Mosca The Fly, né, levando em conta o gênero ficção científica com terror, esse subgênero é um filme que consegue ser muito competente, tá? E assim, acima da média comparado a outros, considerado um dos melhores desse subgênero, sem sombra de dúvidas. E aí você percebe que a transformação é repulsiva, né, ajuda o público a criar empatia e ao mesmo tempo sentir a dor do personagem Brandon à medida, né, que ele vai perdendo a sua humanidade, tá? E assim, é um conceito perturbador, e aí você percebe que a própria fotografia quer ressaltar isso, né, que é uma doença que traz isolamento, né? Você percebe aquele rapaz, aquele cientista, né, que acabou se tornando vítima do próprio experimento, né? Você percebe, acompanha a transformação dele que é lenta, e aí você de alguma forma, através de algumas frases também que tem uma carga de cunho emocional, né, você acaba também tendo empatia pelo personagem, né, e ao mesmo tempo você sente a dor dele, porque é como se o próprio diretor, o David Cronenberg, quisesse que você sentisse aquela doença. E o pior de tudo, o que mais dói nisso tudo, é que você acompanha essa transformação, né, essa mutação genética, e você vê que o Seth, ele ainda tá ali, tá? Você acompanha isso, você, como eu falei, sente uma certa empatia por esse protagonista. Na minha visão, eu penso que o filme pode ser dividido visualmente em 3 atos. Primeiramente, você tem a fase 1, Laboratório Branco, né? Você vê que aqui a fotografia é bonita e sedutora para a gente poder comprar a ideia do personagem, o Seth, que acha que está no controle de tudo, e que você tem o uso das cores brancos frios, azuis, prata, tudo limpo, estéreo, né? Que traz uma vibe meio futurista, né? Você tem muita luz difusa e sem sombra. E aí, em segundo lugar, você percebe que o diretor ele quer ressaltar, né, a ideia do corpo funcionar como uma paisagem, né, melhor dizendo, desculpa, o corpo como paisagem no sentido de que o diretor ele queria que você não visse apenas o efeito especial, mas ele queria que você sentisse toda essa doença e tudo isso que está acontecendo com o protagonista. Por isso tem tanto close extremo, né, da unha caindo, né, a pele dele abrindo, né, e você tem também a questão do isolamento, quando em diversas cenas você tem um enquadramento, né? Você tem a Verônica que está presente na cena, mas o Seth está sozinho no quarto, né? E aí você percebe que a fotografia mostra que a mutação funciona também como uma doença solitária. E aí você tem o ato 3, onde você tem o uso de cores, né, diferentes. Você tem o marrom, aquele verde podre, né, tudo sujo e úmido. Você tem uma luz mais escura, né, com foco. E aí você percebe que nesse momento a humanidade dele acabou, né? Você percebe que ali o cenário vira uma espécie de casulo, né? Onde você não tem um monstro de fora, mas você está vendo um monstro, né, com o Seth ali presente ainda. Ou seja, é um homem perdendo a sua humanidade ainda estando consciente disso, tá? Bom, é um filme que tem uma temática bastante interessante, consegue se destacar realmente. Considero como um grande clássico sci-fi de terror da década de 80. Eu fecho The Fly, A Mosca, com uma nota 8. Bom, vou fechando a minha análise por aqui, certo? Esse seria meu comentário por hoje. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção. Vou ficando por aqui, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.